Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Araújo, historiador e coordenador pedagógico do Colégio Estadual Pandiá Calógeras, e com você aqui no Pod Pandia. No episódio dessa semana, iremos falar sobre o golpe político sofrido pelo imperador Dom Pedro II e o nascimento da nossa República. O ano da nossa história é 1889, ano em que a Revolução Francesa completava 100 anos. A corrente jacobina dos republicanos brasileiros julgava ser essa a ocasião ideal para a proclamação de nossa República. Em novembro de 1889, as relações entre o exército e o governo imperial estavam deterioradas. Falava-se muito a respeito da progressiva substituição dos batalhões da corte pela Guarda Nacional e até que escravos fiéis à princesa Isabel atacariam quartéis onde houvesse militares simpáticos à causa republicana. No dia 14 de novembro, novos boatos surgiram. Circulava a notícia da detenção por insubordinação de Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, que eram principais líderes do exército naquele período. Na manhã do dia 15 de novembro, o general assumiu o comando das tropas revoltosas, desde as madrugadas reunidas no Campo de Santana, hoje no centro do Rio, dirigiu-se ao quartel-general do Exército e dispondo o ministério que estava ali reunido. O imperador, que se encontrava em Petrópolis, voltou rapidamente a São Cristóvão e ainda tentou organizar um novo gabinete, mas ao saber que a República havia sido oficialmente proclamada na Câmara Municipal, às 3 horas da tarde, nada mais fez. 2 dias depois, a família imperial partia para a Europa. Não houve reação de nenhum setor da sociedade, nem grandes manifestações populares de apoio. Desapontado com a forma como tudo se deu, sem uma participação popular efetiva, Aristide Lobo diria mais tarde que o povo assistiria a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando tratar-se talvez até de uma parada militar. A quartelada de 15 de novembro foi uma surpresa. Com o fim do Império, o republicanismo não era um dado novo. Na verdade, o fato foi que o movimento foi envolvido com a nata da elite econômica da época, os fazendeiros de café paulistas, e também de ser politicamente moderado e socialmente conservador. Embora o 15 de novembro tenha dado origem a alguns grupos radicais denominados jacobinos, os mesmos citados no início, eles constituíam uma pequena minoria e praticamente se restringiram à cidade do Rio de Janeiro. Os militares da época tinham razões para estar descontentes. A política de enfraquecimento e de desmobilização das forças armadas significou para eles que nada havia valido o sangue derramado na Guerra do Paraguai. A fragilidade do regime alimentou-se ainda mais de outras crises. A lei do ventre livre, que descontentou a massa dos fazendeiros escravistas, a abolição sem nenhuma indenização aos fazendeiros, ampliou ainda mais o descontentamento, abalando para sempre a confiança que a elite tinha no império. Entre as elites regionais, principalmente a do centro-sul do café, as queixas também se estendiam ao papel desempenhado pelo poder moderador de Dom Pedro II, aos elevados impostos e à representação política desproporcional das províncias. Durante todo o segundo reinado, o governo sempre interferiu na vida política, impedindo a perpetuação de uma mesma facção no poder. A prerrogativa facultada pelo poder moderador do imperador de interromper as legislaturas e convocar novas eleições possibilitava isso. Mas, por outro lado,
tal mecanismo tinha um preço elevado, a indisposição que gerava entre Dom Pedro e os partidos políticos. Não sem razão, a monarquia passou progressivamente a ser vista como um obstáculo ao pleno domínio das oligarquias regionais. A monarquia foi se distanciando dos segmentos mais importantes dessas elites regionais, que passaram a defender cada vez mais a descentralização e o federalismo, aliás, principais bandeiras do movimento republicano nascido em 1870 no Brasil. Como se não bastasse todas essas frentes oposicionistas, a inabilidade política dos monarquistas estendeu-se a outros campos, comprometendo até uma instituição que tinha de tudo para ser uma aliada da monarquia, a Igreja Católica. Embora subordinados ao imperador pelo sistema de padroado, o clero brasileiro da segunda metade do século XIX passou a pregar abertamente contra os maçons, ameaçando inclusive ministros e políticos importantes ligados à maçonaria de excomunhão. Na década de 1870, os ânimos se acirraram, tendo ocorrido sobre acusação de insubordinação, prisões e condenações de bispos a 4 anos de trabalhos forçados, como foi o caso de Dom Frei Vital Brasil e Dom Macedo Costa. Apesar de eles não serem simpáticos à causa republicana, que também defendia o casamento civil, os membros da alta cúpula da Igreja tornaram-se críticos ferozes do governo de Dom Pedro II. Devido a esse afastamento das elites civis, militares e eclesiásticas, o fim da monarquia nos anos de 1880, se não era almejado, era pelo menos previsto. Esse tipo de regime, tido como elitista, tornou-se cada vez mais afastado das classes dominantes do Brasil, tendo como seus principais defensores os únicos que eram a camada popular. A abolição era a razão dessa repentina popularidade de Dom Pedro II e da família imperial. No meio da escravaria, o impacto foi ainda maior. Aos olhos de muitos libertos, o gesto paternal, ou melhor, maternal, da princesa Isabel teve fortíssimo efeito. É possível afirmar que no processo de consolidação da nova ordem criada em 15 de novembro de 1889, bem mais importante do que a reação dos monarquistas e dos libertos foram os conflitos que ocorreram no interior do próprio movimento republicano, ao começar pela divergência de perspectivas entre civis e militares. Enquanto os civis defendiam o federalismo ou uma autonomia provincial, os militares se mantiveram apegados à noção de um regime centralizado, mas ainda de ditadura republicana. Para compreendermos em que consistiria essa forma de governo, é necessário lembrar que os anos de 1870, além do advento do republicanismo, foi acompanhado por uma renovação nos horizontes intelectuais brasileiros. Conforme expressão de um intelectual da época, num bando das novas ideias que chegaram ao Brasil, predominavam agora aquelas afinadas ao pensamento científico, ou pelo menos com o que então se acreditava ser a ciência. O positivismo foi uma dessas correntes. Seus partidários previam o advento da era positiva, em que a sociedade, ao começar pela política, funcionaria e seria regulada e controlada de maneira científica. O problema todo, porém, era que Auguste Comte, filósofo francês, idealizador do positivismo, não via com bons olhos a democracia, o individualismo e o liberalismo, encarando-os como uma invenções metafísica.
Segundo esse autor, a sociedade moderna deveria ser gerida de maneira autoritária por um conjunto de sábios voltados ao bem comum. Daí, inclusive, o conhecido trecho de uma máxima positivista: a ordem por base e o progresso por fim. Lema curiosamente incorporado à bandeira brasileira. Não por acaso, esse tipo de filosofia antidemocrática, resultado de uma extravagante mistura de admiração pelos avanços científicos do século XIX com formas políticas inspiradas no absolutismo do antigo regime que conquistou adeptos entre militares brasileiros. Enquanto as formulações políticas de Deodoro da Fonseca restringiam seus ataques moralísticas aos bacharéis que humilhavam ou ameaçavam a sobrevivência do exército, um grupo de militares positivistas minoritários e vinculados a Benjamin Constant introduziu no debate brasileiro a ideia de uma ditadura republicana. Tal perspectiva política fez muito sucesso, sendo também partilhada por aqueles que não seguiam os ensinamentos kantianos. É bom lembrar que toda essa crise também foi gerada e misturada com uma insatisfação e uma nada aprovação de um terceiro reinado, que seria pela princesa Isabel. Por isso que nós acabamos acordando república. Como muitos historiadores dizem, dormimos império e acordamos república. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Antes disso, quero deixar algumas dicas de leitura para você sobre esse tema. O primeiro é da autora e historiadora Mary Del Priore, O Castelo de Papel, né, que fala sobre a história da princesa Isabel, né, dos momentos em que ela provisoriamente governou no Segundo Império e um preparo já para um terceiro império. Nós temos aqui também o livro do José Murilo de Carvalho, também historiador, A Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil, onde que ele conta todo esse processo da proclamação da República e o esforço dos republicanos em criar símbolos nacionais para esse novo regime que começou em 1889. Temos também os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, também do historiador José Murilo de Carvalho. E a coleção da autora Mary Del Priore, Histórias da Gente Brasileira, né? São 5 volumes. O volume 2 fala sobre o Império e o volume 3 fala sobre as memórias da República no início, né, aí de 1889. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like lá e compartilhar o nosso trabalho. Um forte abraço carinhoso. Tchau, tchau.